Amados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz, estamos aqui, graças a Deus, para mais um vídeo, mais um estudo bíblico, mais um bate-papo acerca da Palavra de Deus, acerca do Evangelho. Eu gostaria de continuar agradecendo as manifestações de apoio que nós temos recebido quase que diariamente na TV Caminho Livre, apoio ao nosso trabalho, ao nosso ministério aqui. Pelo menos aqueles que já acompanham há algum tempo os nossos trabalhos aqui, já sabem que nós aqui direcionamos o nosso ministério para os nossos irmãos e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, especialmente aqueles que estão desgostosos, não é, com a Igreja Adventista, especialmente por uma questão doutrinária, dogmática ou teológica, como queiram. Então nós procuramos direcionar o nosso ministério para essas pessoas dentro da Igreja Adventista que estão em dúvidas em relação a muitos assuntos. Estão, de certo modo, em conflito, estão em tensão com a teologia adventista, mesmo estando lá dentro. Isso é possível? Claro que é possível. Eu mesmo vivi em tensão, em conflito, por alguns anos dentro da Igreja Adventista, enfim, por não saber equacionar algumas questões teológicas, que eu percebia que, aceitando o ponto de vista teológico adventista a respeito de determinados assuntos, eu não conseguiria entendê-los e até mesmo explicá-los para quem quer que seja, fundamentado pela Bíblia. Então isso acontece, isso é normal, isso é natural. Todos nós temos dúvidas, todos nós temos questionamentos, né? Alguns vivem angustiados, verdadeiramente angustiados lá dentro da igreja, por não se sentirem apoiados. Alguns não se sentem livres para poder expressar essas dúvidas, essas angústias, esses questionamentos. Então nós estamos aqui para isso, para prestar um auxílio a todas essas almas angustiadas, essas almas questionadoras, que estão em dúvida em relação a muitos assuntos lá dentro da Igreja Adventista. Nós estamos aqui para isso, tá? E eu quero dizer, fazer aqui uma menção rápida a 3 e-mails que eu recebi de 3 pessoas nos últimos 2 meses. Eu tenho demorado a responder os e-mails, justamente porque nós temos os nossos afazeres, os nossos compromissos, e são muitos, e a gente às vezes acaba não podendo dedicar muito tempo ao e-mail, né? A caixa de mensagens da TV Caminho Livre. Mas, na medida do possível, a gente sempre está acompanhando, né, o recebimento dos e-mails e procurando, na medida do possível, responder a todos. Mas nos últimos 2 meses eu recebi aí 3 e-mails que me chamaram a atenção. 2 e-mails de 2 adventistas, né? Embora um não tenha se identificado como adventista, eu creio que ele seja um adventista do sétimo dia. Muito polido, muito educado, sugerindo aqui eu discutir algumas questões relacionadas a Daniel e Apocalipse e tal, essas coisas todas. Se não me engano é o Adriano o nome dele. O outro é um adventista do sétimo dia do Rio de Janeiro, que pede para que eu volte para a Igreja Adventista, porque foi lá que eu aprendi todo esse conhecimento que eu expresso aqui. Queria dizer para esse irmão, o João Evangelista, lá do Rio de Janeiro, que eu não aprendi o que eu transmito aqui dentro da igreja, irmão João. Não foi dentro da Igreja Adventista que eu aprendi. A Igreja Adventista nunca me explicou, nunca me mostrou, nunca me ensinou, né? Nunca me comunicou a graça do Senhor Jesus. Eu, enquanto membro regular da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nunca soube equacionar graça de Jesus Cristo com as doutrinas da igreja. Eu nunca aprendi o que é evangelho verdadeiro, né, dentro da Igreja Adventista, irmão João Evangelista.
Então, como é que eu posso voltar a frequentar uma igreja que hoje eu sei que possui, hoje eu sei que ela, a Igreja Adventista, possui uma teologia equivocada, confusa, em muitos aspectos mentirosa, em outros tantos aspectos corrupta? Como é que eu posso voltar a frequentar uma igreja em cujo seio, não é, teológico, dogmático, ela sustenta doutrinas espúrias, doutrinas estranhas, pontos de vistas estranhos ao Evangelho do Senhor Jesus? Como é que eu posso voltar a frequentar uma igreja dessas? Não dá, né? Eu já descobri quais são os equívocos, os erros da Igreja Adventista, não só eu, milhares de pessoas têm feito essa descoberta quase que todos os dias, e as pessoas têm tomado a decisão sábia de abandonarem esse redil. E mais uma vez eu gostaria de deixar claro aqui o seguinte: nós não estamos aqui, veja só, nós não estamos aqui na TV Caminho Livre denunciando erros pessoais de ninguém. E eu volto a frisar isso. Por que que não? Porque não é essa a nossa missão. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nosso telhado é de vidro. Nós não estamos aqui para apontar pecados alheios. Nós estamos aqui para mostrar os erros teológicos gravíssimos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mostrar para essas pessoas que estão em dúvidas, em conflitos lá dentro, estão em conflito lá dentro da Igreja Adventista, o que é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho é puro e simples, o Evangelho do Senhor Jesus é puro e simples. Não há complicação, há coisas profundas, há muitos aspectos profundos envolvendo, permeando esse Evangelho. Mas a essência desse Evangelho é pura e simples. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, diz-nos Paulo em Efésios 2, capítulo 2, verso 8. Então, o Evangelho, a essência do Evangelho é essa. Agora, é óbvio que existem complexidades, existem mistérios permeando este Evangelho, porque, afinal de contas, o Evangelho é a ideia eterna de Deus. Deus pensou o Evangelho, Deus projetou o Evangelho, Deus concebeu o Evangelho na eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Evangelho não é uma ideia cuja concepção foi desenvolvida na contingência, né, do pecado de Adão. Ou então na contingência ou nas contingências da história terrestre. Não. Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão lá no Éden. Ele já tinha estabelecido esse Evangelho na eternidade. E é isso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos falando disso desde o segundo vídeo que nós postamos aqui na TV Caminho Livre. O outro e-mail ao qual eu gostaria de fazer uma menção é o e-mail de um pastor batista. Eu só não me lembro mais o nome dele aqui, eu não vou abrir o e-mail para que a gente não perca tempo. O assunto que eu quero tratar com vocês hoje é por demais importante, eu não posso perder tempo, eu tenho que ganhar tempo aqui hoje. É um pastor batista que afirma que eu tenho direcionado os meus ataques à Igreja Adventista e que eu devo focar os meus ataques ao pai da mentira e não à Igreja Adventista, porque a Igreja Adventista é vítima. Ela não é a vilã dessa história. Eu quero dizer com muito respeito ao pastor Batista, que foi muito gentil, muito educado comigo. Eu quero dizer a você, pastor, que eu vou continuar desenvolvendo o meu ministério aqui. Não é que eu aqui me coloque como o sabichão, o sabe-tudo, não é? Aquele que domina todos os assuntos. Não é dessa forma que eu me coloco aqui, não é? Eu já disse e repito, tem assuntos para os quais eu não estou preparado para discutir, para estudar com ninguém, né, porque eu não os estudei. Mas evangelho é um assunto para o qual eu estou preparado para discutir, para estudar, para debater, no bom sentido
debater no bom sentido, com quem quer que seja. Porque eu estou estudando este assunto de modo sistematizado desde 1993. Então eu já tenho um tempinho de estudo do Evangelho. Eu já tenho a plena convicção do que é Evangelho e do que não é Evangelho. Eu não me coloco aqui como sabe tudo, sabichão. Eu tenho oferecido uma resistência aqui na TV Caminho Livre e alguns ataques à teologia adventista. A teologia, eu ataco a teologia adventista. Né? Eu não ataco fulano A, B ou C da igreja adventista. Eu não fico, e quando eu digo atacar, é julgar, é no sentido de julgar esse ou aquele membro da igreja adventista com relação a comportamento pessoal, atos, atitudes, hábitos, né? Nada disso. Porque, repito mais uma vez, o meu telhado é de vidro. Quem vos fala aqui é um pecador, né? Consciente disso. Então, eu ataco, pastor, a teologia da igreja adventista. Mas eu ataco de que forma? Olha a minha arma. Olha a minha arma aqui. Essa é a minha arma. É a palavra de Deus. É a espada do Espírito. É com essa espada que eu luto. É com essa espada que eu desenvolvo a minha batalha, entre aspas, aqui. É com essa espada aqui. Essa é a minha arma. É com essa arma que eu luto. Agora, eu não posso alisar nenhuma instituição religiosa, seja ela cristã ou não, que desafie as verdades contidas nessa palavra. Eu não posso alisar, passar a mão na cabecinha de nenhuma instituição religiosa que não concorde, que não se comprometa com as verdades aqui estabelecidas. É o caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que afirma para os quatro cantos do mundo possuir só ela uma mensagem especial, e eu quero ler isso aqui hoje para vocês, quero mostrar isso aqui hoje para vocês. Só ela possui uma mensagem especial, ela é a igreja remanescente, ela é a igreja de Deus na face da terra hoje, só ela está certa, só ela possui a verdade. Isso é verdade? Isso corresponde com as revelações que nós já conhecemos da Bíblia? Claro que não, está distante da verdade. A igreja adventista afirma ser a igreja da profecia. Ela é a igreja da profecia? Claro que não, isso é uma bobagem. A igreja adventista confunde igreja visível com igreja invisível. São dois conceitos diferentes. Eles não se misturam. Eles não se misturam. Igreja visível é toda a igreja que passou a ser o quê? Uma organização religiosa. Uma instituição religiosa. Com CNPJ. Isso é a igreja visível. Existe gente de Deus dentro das igrejas visíveis? É claro que existe. Existe uma massa de gente de Deus dentro das igrejas visíveis, de todas elas, inclusive dentro da igreja adventista do sétimo dia, existe povo de Deus lá dentro. Agora, a igreja sobre a qual a Bíblia profetiza e faz projeções espirituais maravilhosas, é a igreja invisível, é aquela constituída pelo povo de Deus. Povo que só Deus conhece. Só Deus conhece. Né? E ele conhece mesmo, ele afirma isso. O Jesus deixou isso claro no Evangelho de João. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu rogo por elas, eu não rogo pelo mundo. Olha só que interessante isso, né? Jesus afirmar isso lá em João 17, 9, dizendo, olha, eu rogo por elas ou por eles, né? Eles quem? Os meus filhos, as minhas ovelhas, que eu conheço. João 10, ele afirma isso claramente, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então veja, Jesus conhece a sua igreja, Jesus conhece o seu povo, Jesus conhece as suas ovelhas. Paulo afirma isso em 2 Timóteo 2,19, Deus conhece aqueles que lhe pertencem.
Então, a igreja visível, ou aquilo que você entende ser igreja visível, o que é a igreja visível? É a igreja presbiteriana, é a igreja batista, é a igreja metodista, é a igreja Assembleia de Deus. São outras igrejas cristãs espalhadas pelo mundo, que já se tornaram instituições, organizações religiosas. Isso é igreja visível. Igreja adventista, que se intitula igreja, no entanto, é uma seita. A igreja Mormon também, que se intitula igreja, mas é outra seita. As Testemunhas de Jeová é outra seita, mas é uma organização religiosa. Tudo isso aí é igreja visível. Agora, igreja visível não significa ser a mesma coisa que igreja invisível. Dentro das igrejas visíveis, tem gente de Deus. Tem gente de Deus lá. Agora, essa igreja invisível é a igreja que só Deus conhece. Deus é que chamou esse povo para si. Deus elegeu esse povo lá na eternidade e tem chamado esse povo para si ao longo das eras, ao longo dos tempos. Todo aquele que Deus elegeu, ele vai atrás desse. É isso que nós temos mostrado aqui na TV Caminho Livre. Dias atrás eu tive uma discussão rápida com um pastor adventista, dizendo que ele afirmando para mim que não, Deus não escolhe ninguém. Deus não escolhe ninguém. Você sabe o que é mais interessante? É o seguinte, é esse pastor, como outros membros da igreja adventista, afirmar isso para mim, e não abrir a Bíblia e mostrar para mim o seguinte, então provem para mim, através das Escrituras Sagradas, que Deus não escolhe ninguém. Olha que afirmação estúpida essa. Especialmente se nós levarmos em consideração que ela é proveniente da boca de um pastor, de um cidadão que disse ter feito 4 anos de seminário, e eu não duvido, fez 4 anos de seminário, alisou os bancos do seminário adventista por 4 anos, né? Completou lá um bacharelado em teologia, e depois ele me solta essa pérola. Deus não escolhe ninguém. E o interessante é que a semana passada eu tive uma discussão também com uma irmã adventista que discutiu comigo, falando que eu falo loucuras aqui, que eu falo coisas de mim mesmo, coisas saídas daqui, ó, do meu cotovelo, né? Falando que, por incrível que pareça, Deus não escolhe ninguém. Que isso é a história do calvinismo. Aí eu fico esperando, né? Então, eu fico esperando uma citação da palavra, ou algumas citações da palavra, né? Porque a gente não pode não pode criar uma doutrina, nós não podemos construir uma doutrina e nos encastelarmos dentro desta doutrina, desse castelo doutrinário, baseando-se apenas em um texto. É necessário ter aí o suporte tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Não é verdade? Claro que é verdade, vocês sabem que é verdade. Então Deus não escolhe ninguém. Deus não escolhe ninguém. Lá no Jardim do Éden, quando Deus anunciou o Evangelho a Adão e Eva, naquele diálogo que Deus teve com a serpente, Gênesis 3:15, quando Deus começa assim, porém inimizade, serpente, entre ti e a mulher. Deus pediu autorização para isso. Deus esperou o consentimento de alguém para colocar ele mesmo, inimizade, entre a serpente e a mulher. Deus, ao matar o cordeirinho lá no Éden e vestir Adão e Eva com a pele desse cordeirinho, ensinando com isso aquele casal que alguém precisaria morrer no lugar deles para assumir a culpa e a condenação deles, para que eles pudessem voltar a viver com a perspectiva de vida eterna novamente, Deus pediu licença para Adão e Eva para fazer isso.
Deus esperou Adão e Eva sair do esconderijo, o esconderijo deles. Esperou a decisão do livre-arbítrio de Adão e Eva para poder fazer isso? Ou Deus, porque Deus na eternidade já havia escolhido, já havia eleito tanto Adão quanto Eva para fazerem parte do seu povo, da sua igreja, da sua gente aqui na terra, tomou ele mesmo a iniciativa de ir atrás daquele casal pecador e de trazê-los de volta à luz espiritual, à vida espiritual. Não foi isso que aconteceu? Claro que foi. Nós temos repetido isso aqui várias vezes. Quando Adão e Eva pecam lá no Éden, eles se escondem, não querem saber mais de Deus. Essa é a atitude de todo ser humano que nasce aqui. Ele se esconde de Deus, ele naturalmente não quer nada com Deus, ele não gosta de Deus naturalmente. Ele não quer saber de Bíblia, não quer saber de igreja naturalmente. Ele não tem nenhuma vocação espiritual natural vinda de si mesmo. Ele não tem capacidade de si mesmo tomar uma decisão, uma atitude em direção a Deus, sem o auxílio do próprio Deus, sem a operação, a intervenção do próprio Deus. É isso que nós estamos dizendo aqui na TV Caminho Livre desde o ano passado, mostrando, abrindo a Bíblia. O que eu estou fazendo aqui hoje é um resumo, um introdutório apenas. Porque quem assiste os meus vídeos sabe que tudo o que eu tenho dito aqui, tudo sobre o qual eu tenho falado aqui, o que eu faço? Eu abro a palavra para mostrar. Eu procuro fundamentar com a palavra de Deus, porque esta aqui é a nossa verdadeira autoridade. Eu tenho visto pastores adventistas, né, na televisão pegar a Bíblia, suspender a Bíblia como se fosse uma bandeira e dizer, olha, a igreja adventista se pauta por este livro aqui. Né? Pergunte ao seu pastor se ele guarda o sábado, pergunte ao seu pastor se ele concorda com a doutrina da imortalidade condicional da alma, porque senão ele não faz parte da igreja verdadeira, ele não está com a Bíblia. A igreja adventista do sétimo dia está com a Bíblia, ou seja, tudo que a igreja adventista do sétimo dia ensina está verdadeiramente fundamentado na palavra de Deus? Está de acordo com a palavra de Deus? É óbvio que não. Se estivesse, eu estaria lá, não teria saído de lá. O Elias não teria saído de lá. O Roberto não teria saído de lá. O Ronaldo não teria saído de lá. O Paulo Morini não teria saído de lá. Né? E tem mais gente. Não vou citar o nome aqui por uma questão de respeito. Inclusive tem pastores. Tem pastores que já enxergaram isso. Esses erros crassos da teologia adventista, concernentes a evangelho. Olha que nós estamos tratando aqui, não são de temas periféricos. Nós estamos tratando aqui de evangelho, é o único tema que nos interessa aqui, evangelho. E tudo que for relacionado é evangelho. Isso nos interessa aqui na TV Caminho Livre. Assuntos periféricos não nos interessam. Então, eu tenho dito isso aqui, e hoje eu queria discutir com vocês algo interessante, muitíssimo interessante. E para isso eu gostaria de ler aqui alguns trechos do Grande Conflito e do livro Questões sobre Doutrina e deixar bem claro um entendimento bíblico não aceito pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Eu vou mostrar para vocês um erro gravíssimo de interpretação adventista concernente à besta e à Babilônia. Gravíssimo esse erro, gravíssimo. Esse erro que eu vou mostrar para vocês hoje aqui compromete a hermenêutica escatológica adventista, nas suas bases, tá bom? Então, eu gostaria de começar lendo aqui o Grande Conflito, aqui o livro, Grande Conflito. Nós vamos... eu quero ler pelo seguinte, porque tem muita gente me acusando aqui, falando que eu não fundamento aquilo que eu falo aqui pela palavra, que eu falo pelos cotovelos, que eu falo loucuras, né? Então, é preciso ler, é preciso mostrar as fontes primárias, é preciso mostrar o erro, mostrar o engano, né? É preciso provar, porque senão fica a minha palavra contra a da Igreja Adventista, né? Fica a minha palavra contra a palavra da Igreja Adventista. Então eu vou ler aqui alguns trechos do Grande Conflito, começando aqui na página 382.
O grande conflito fala aqui sobre a Babilônia, a prostituta do Apocalipse, né? A mulher prostituta do Apocalipse. No capítulo aqui, A Causa da Degradação Atual, página 382, o parágrafo diz assim: a mulher Babilônia de Apocalipse 17 é descrita como estando vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições. Diz o profeta: vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Declara ainda ser Babilônia a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O poder que por tantos séculos manteve... escuta isso aqui. O poder que por tantos séculos manteve despótico domínio sobre os monarcas cristãos é Roma. A cor púrpura e escarlata, o ouro, as pérolas e pedras preciosas pintam ao vivo a magnificência e extraordinária pompa ostentadas pela altiva sede Roma. E de nenhuma outra potência se poderia com tanto acerto declarar que está embriagada do sangue dos santos, como daquela igreja que tão cruelmente tem perseguido os seguidores de Cristo. Olha só. Vocês estão vendo aqui que o Grande Conflito, livro considerado inspirado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, deixa claro aqui, através desse trecho que eu li aqui da página 382, que Babilônia, o símbolo, o tipo Babilônia, corresponde a quê? Corresponde à Igreja Romana, à Igreja Católica. E olha o que diz mais aqui embaixo. Declara-se que Babilônia é mãe das prostitutas. Como suas filhas, devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam. Visto que essa mensagem se segue a advertência acerca do juízo, deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não se refere apenas à Igreja de Roma, pois que essa igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. Demais, no capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com essa passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Então nós estamos vendo aqui revelações importantes sobre o entendimento da igreja a respeito de Babilônia. Babilônia Babilônia mãe, Igreja Católica, e as filhas de Babilônia, as igrejas protestantes, excetuando-se evidentemente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todas as igrejas protestantes, com exceção da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se auto-enxerga como igreja protestante, são, no entendimento dela, filhas de Babilônia. Você está vendo como é grave isso? Aqui mais embaixo, na página 383 do Grande Conflito, diz assim: muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma na iníqua aliança com os reis da terra. Igrejas do Estado, mediante suas relações com os governos seculares e outras denominações, pela procura do favor do mundo. E o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente aplicar-se a essas corporações. Todas professam derivar suas doutrinas da Escritura Sagrada e, no entanto, estão divididas em quase inúmeras seitas com credos e teorias grandemente contraditórios. Como se a Igreja Adventista do Sétimo Dia estivesse imune a tudo isso aqui, ó. Como se dentro da teologia da Igreja Adventista tudo fosse harmonioso, tudo estivesse embrulhado num pano de linho puro, finíssimo e brilhante, não é? Tudo é harmônico na teologia adventista, tudo é lindo, maravilhoso na teologia adventista, né? Não há nada contraditório na teologia adventista. O que nós temos mostrado aqui na TV Caminho Livre é justamente o contrário. É quão contraditória é a teologia adventista. É quão mentirosa é essa teologia, quão corrupta é essa teologia. Nós temos mostrado isso aqui desde o ano passado.
né? Aqui na página 384, ela faz questão de frisar aqui o nome de duas corporações religiosas. A Igreja Adventista, ela faz questão aqui de citar nominalmente duas corporações religiosas que ela, segundo o entendimento dela, pertence a quê? Pertence à Babilônia, como filhas da Babilônia mãe. Ela cita aqui a Igreja Anglicana e a Igreja Presbiteriana. Está aqui, a página 384. Vamos ler mais alguns trechos aqui. Quero ler agora páginas 439 e 440. Eu estou lendo isso aqui, sabe por que eu tenho que ler? Porque por mais que a gente leia, por mais que a gente lance mão de fontes primárias para denunciar algum erro, alguma mentira, algum equívoco, sempre eu vou encontrar alguém para falar que eu falo pelos cotovelos, eu falo loucuras, eu não fundamento as minhas afirmações, né? Então tá certo. Aqui na página 439, no capítulo A Imutável Lei de Deus, quando o grande conflito trata aqui da besta do Apocalipse, especialmente aquela narrativa descritiva da besta contida em Apocalipse capítulo 13, dos versos 1 a 10, a igreja afirma aqui que a besta do Apocalipse, este símbolo, né, porque besta é um tipo, é um símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado. Então, Babilônia mãe, Igreja Católica. Filhas de Babilônia, todas as igrejas protestantes. Besta, papado. É isso o que afirma a Igreja Adventista. Em suas fontes primárias. Não sou eu que estou fazendo este tipo de afirmação. A segunda besta que sobe da terra, descrita ali no capítulo 13 de Apocalipse, a partir do verso 11 até o final do capítulo, verso 18, segundo o entendimento da Igreja Adventista, corresponde aos Estados Unidos da América do Norte. Olha o que a página 440 diz aqui a esse respeito. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Que símbolo? Besta que subiu da terra. Besta que tinha 2 chifres, como de cordeiro, mas falava como dragão. Então, o grande conflito diz assim: a aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações dessa profecia. Essa aponta claramente para os Estados Unidos da América. Então, eu estou mostrando para vocês aqui, me utilizando de uma fonte primária, segundo a Igreja Adventista, isso aqui possui o mesmo peso que está escrito neste livro, Grande Conflito, e outros mais que levam a assinatura de Ellen White, possuem o mesmo peso de um escrito bíblico. Segundo a Igreja Adventista, isso aqui é leitura inspirada. Então, estou mostrando para vocês aqui, lançando mão de escritos primários da Igreja, fontes primárias, o que a Igreja pensa a respeito desses símbolos. É óbvio que o que eu li aqui foi apenas alguns trechos, porque o Grande Conflito e outros livros mais estão recheados de afirmações nesse sentido. Que afirmações? Vamos repetir? Para a Igreja Adventista, a besta do Apocalipse 13 é o papado. Babilônia mãe é a Igreja Católica. Filhas de Babilônia, todas as igrejas protestantes. É isso que pensa a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora eu quero ler alguns trechos aqui do livro Questões sobre Doutrina. É importante ler alguns trechos deste livro para mostrar a vocês como é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se enxerga diante do mundo cristão. Para que depois vocês não me acusem de forma gratuita, dizendo que o que eu falo aqui, eu falo por mim mesmo. Aqui na página 37 do livro Questões sobre Doutrina,
Tem muita coisa sublinhada aqui, mas eu quero ler alguma coisa que possa trazer-nos vislumbres, detalhes de uma visão maior, de um quadro maior a respeito de como a Igreja Adventista se enxerga diante do mundo cristão. Aqui na página 37, no livro Questões sobre Doutrina, está a seguinte afirmação a respeito dos dons do Espírito Santo, né? O dom do Espírito de profecia é um dos sinais que identificam a igreja remanescente. Ó, viu aí? E continua. Esse dom se manifestou na vida e no ministério de Ellen G. White. Tá claro aqui? Tá claro? A respeito do dom de profecia. Está claro? O que a igreja pensa? A igreja afirma que o dom de profecia é um dos sinais que identificam a igreja remanescente. E ela afirma, esse dom, espírito de profecia, se manifestou na vida e no ministério de Ellen G. White. Não sou eu que estou afirmando isso, é a igreja que afirma isso. Página 43, diz assim: um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é um sinal identificador da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade que proporciona conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual devem ser provados o ensino e a experiência. Vocês estão vendo as declarações aqui a respeito dos escritos de Ellen White? Essas afirmações são afirmações oficiais da igreja, afirmando que, como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade. É mesmo. Os escritos de Ellen White são uma fonte autorizada, contínua e autorizada de verdade, que proporciona conforto, orientação, instrução e correção à igreja. É mesmo. O que eu senti, porque eu fui um leitor voraz dos livros de Ellen White no início da minha caminhada na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu fui um leitor voraz dos livros de Ellen White. Eu economizava dinheiro, eu economizava as minhas moedinhas na época em que entrei à igreja, porque eu era jovem ainda, tinha 18 anos, né, trabalhava como office boy numa loja aqui em Goiânia. Eu economizava o meu parco dinheirinho para comprar livros de Ellen White e ler e estudar, procurar me aprofundar naquilo. E eu nunca me senti confortado, nunca me senti verdadeiramente orientado, instruído, e nunca fui verdadeiramente corrigido quanto à questão maior da Bíblia, que é a salvação, evangelho, através dos escritos de Ellen White, de jeito nenhum. Quanto mais eu lia Ellen White, mais a minha cabeça entrava em parafuso. Quanto mais eu lia Ellen White, mais preocupado eu ficava. Quanto mais eu lia Ellen White, mais consciência eu tinha de que o inferno me aguardava com um fogo ardente. Quanto mais eu lia Ellen White, mais perdido eu me sentia. Portanto, olha, e vejam só, alguém poderia dizer o seguinte: olha, isso foi só com você. Isso só aconteceu com você. Não, isso não aconteceu só comigo, não. Isso não acontece só comigo, não. Aqui mesmo, desde o ano passado, através aqui da TV Caminho Livre, Deus tem me permitido entrar em contato com centenas de pessoas, familiares, que tiveram o mesmo tipo de experiência, uma experiência semelhante à minha dentro da Igreja Adventista e concernentes também acerca dos estudos dos livros de Ellen White. Experiência semelhante à minha, experiências semelhantes à minha experiência. Então eu estou mostrando aqui o que a igreja pensa, o que a igreja afirma
a respeito de besta, a respeito de Babilônia, a respeito do dom de profecia. A página, eu vou ler agora a páginas 162 a 167, alguns trechos só, porque senão fica chato isso aqui, eu quero ir para a Bíblia. Daqui a pouquinho. Eu quero ler aqui agora, que está em questões sobre doutrina, página 162. Cremos que a profecia de Apocalipse 12, 17... O que diz lá em Apocalipse 12, 17? Você pode ler lá, mas você vai ver que o diabo, ali o texto está dizendo que o diabo irou-se contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É isso que diz o texto, certo? Olha o que a igreja afirma a respeito desse texto. Cremos que a profecia de Apocalipse 12, 17 aponta, olha só, olha aqui, olha a arrogância, olha a prepotência, aponta para a experiência e obra da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas não cremos que somente nós constituímos os verdadeiros filhos de Deus, que somos os únicos e autênticos cristãos que atualmente existem sobre a terra. Cremos que Deus possui um grande número de seguidores fervorosos, leais e sinceros em todas as comunidades cristãs, que no dizer da pergunta são testemunhas verdadeiras do Deus vivo, na época atual. Ellen White expressou claramente nosso ponto de vista. Em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam uma fé protestante. Eu li isso aqui agora mesmo, vocês se recordam disso, né? Então veja, a igreja, ao mesmo tempo em que ela afirma ser a igreja para a qual aponta especificamente a profecia de Apocalipse 12, 17, ela afirma que, né, tentando se colocar aqui como humildezinha, como uma igreja que reconhece, né, que nas outras denominações religiosas existem verdadeiros filhos de Deus. Não é? Mas o que acontece, veja só, o que acontece com esse posicionamento aparentemente humilde da igreja, verdadeiro, não é? É que ela acha o seguinte, ela é a igreja de Deus. E ela se acha incumbida de apresentar a mensagem que ela carrega, que ela prega, que ela expressa, no sentido de chamar estes que estão nas outras organizações, nas outras denominações religiosas, para vir, para se tornarem adventistas. Esse é o entendimento da igreja adventista. Ela não fala isso aqui, olha, mas nós reconhecemos que nós não somos os únicos filhos de Deus, né? Porque nas outras denominações existem filhos de Deus leais, verdadeiros, sinceros, enfim. Ela não fala isso reconhecendo essa verdade e assumindo que lá onde esses fiéis, sinceros e leais filhos de Deus estão, também eles estão fazendo a vontade de Deus. Ela não reconhece isso. Ela vai afirmar isso que eu acabei de ler aqui agora, mas com o entendimento de que, para estes verdadeiros, leais filhos de Deus realmente serem salvos, eles terão que deixar Babilônia, porque vocês viram o que eu li ali no grande conflito. O chamado para sair de Babilônia tem que ser feito a todos estes que estão nas demais denominações. Estes têm que sair de Babilônia, que são uma figura que compreende aqui, uma figura profética que compreende igreja católica, como Babilônia mãe, e filhas de Babilônia, como todas as igrejas protestantes. Ou seja, os filhos de Deus que estão lá, nessas denominações, têm que sair de lá e se tornarem adventistas, porque senão vão se perder. É esse o entendimento da igreja adventista. Continuemos aqui, olha aqui, na página 163. Os adventistas creem que existem verdades especiais para o presente que Deus os incumbiu de transmitir. Olha só. Acabei de dizer isso aqui para vocês agora. As mensagens, as verdades especiais para o presente foram confiadas à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela precisa apresentar essas verdades especiais para converter os filhos de Deus verdadeiros que estão nas outras denominações. É por isso que ela é assanhada no que diz respeito a procurar evangelizar, entre aspas, membros de outras denominações religiosas.
Porque ela, toda vez que a igreja adventista se aproximar de uma denominação religiosa, não pense você que ela está se aproximando de você porque ela é amiga, ela é pacífica, ela é bondosa, ela é cordial, ela é educada, ela é parceira, ela é companheira. Não, ela faz isso com o objetivo escuso de trazer a membresia das outras denominações para ela mesma, converter todos os que estão lá naquelas outras denominações para ela mesma. Ela é maléfica, porque ela não expõe, evidente, isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ela não expõe nos seus programas de rádio, ela não expõe nos seus programas de TV, ela não expõe nos seus púlpitos, de forma alguma. Olha aqui, página 164 do livro Questões sobre Doutrina. Eu estou lendo, gente, olha só. Eu estou fazendo um apanhado aqui. Apenas um apanhado. Só um apanhado dessas afirmações. O livro diz aqui: além disso, cremos que Deus fez surgir o movimento adventista do sétimo dia para levar sua mensagem especial ao mundo de hoje. Olha, Deus fez surgir o movimento adventista para quê? Para que este mesmo movimento levasse sua mensagem, a mensagem especial de Deus para o mundo de hoje. Ou seja, ela é a mensageira, a verdadeira mensageira de Deus para o mundo de hoje. Olha só que interessante isso, né? Olha o que ela diz aqui na página 165. Olha a embromation. Embora creiamos que Apocalipse 12:17 se refira a nós como povo da profecia, não é com espírito de orgulho que aplicamos esse texto dessa maneira. Oh, que coisa. Aí ela diz aqui embaixo, o livro afirma aqui embaixo: os adventistas do sétimo dia creem firmemente que Deus possui um precioso remanescente, uma multidão de crentes fervorosos e sinceros em todas as igrejas, não excetuando a comunidade católico-romana. Interessante. Quando ela faz esse tipo de afirmação aqui, as pessoas que não conhecem a igreja adventista vão dizer o seguinte: olha, que coisa maravilhosa. Tá vendo? Tudo que dizem a respeito da igreja são mentiras, porque ela reconhece que há filhos de Deus nas outras denominações, inclusive dentro da igreja católica. Tá vendo? É tudo mentira o que esse povo fala da igreja adventista do sétimo dia. Tudo mentira. Tem aqui embaixo uma citação do livro Profetas e Reis, páginas 188 e 189. Escute a citação aqui do livro Profetas e Reis. E tem uma também de Primeiros Escritos, da página 70. Eu vou ler, tá? É rápido. Entre os habitantes do mundo espalhados por toda a terra, há os que não têm dobrado os joelhos a Baal. Como as estrelas do céu que aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a terra e densa escuridão os povos. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus, olha só, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente a um mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Profetas e Reis, página 188, 189. Queria perguntar para esse pastor que disse para mim que Deus não escolhe ninguém, para essa irmã que disse para mim que Deus não escolhe ninguém, como é que vocês entendem isso aqui? Eu não estou nem lançando mão da Bíblia. Se eu for lançar a mão da Bíblia, vocês vão ficar envergonhados. Mas como é que vocês dizem, como é que vocês interpretam isso aqui? Deus tem uma reserva, um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente ao mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Como é que vocês entendem isso aqui, amados irmãos adventistas, que tem afirmado aqui para mim que Deus não escolhe ninguém? Quem está dizendo isso aqui é a profetisa inspirada de vocês, que Deus tem um povo escolhido. E aí, o que vocês me dizem? Deus escolhe ou não escolhe? Hein? O livro cita aqui um trecho da página 70 de Primeiros Escritos. Cada joia será separada e reunida, pois a mão do Senhor está estendida para reaver o remanescente do seu povo. Separada e reunida, mas em que redil? No redil adventista do sétimo dia, claro.
Olha só o que diz aqui na página 166. Temos a convicção de que Deus nos confiou a solene responsabilidade de levar sua derradeira mensagem de advertência ao mundo, o Evangelho eterno. Olha só que afirmação. Arrogante, né? Prepotente, não é mesmo? Deus nos confiou a solene responsabilidade de levar ao mundo o Evangelho eterno. Reúne 100 adventistas aí, reúna 100 adventistas. E procure para eles o seguinte, olha, faça uma pergunta para eles, para esses 100 adventistas aí. O que é Evangelho eterno? No que consiste Evangelho eterno? No que consiste? E vocês verão, vocês se surpreenderão com a quantidade de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia que responderão a esta pergunta de forma bíblica. De forma bíblica, não de forma denominacional. Reúna 100 adventistas e faça essa pergunta a esses 100. Olha aqui que a igreja diz na página 167. Cremos que na derradeira hora da terra, Deus tem uma mensagem especial para o mundo, a fim de preparar todos os que a atenderem para resistir aos enganos dos últimos dias e estar prontos para o segundo advento de Cristo. Cremos que ele despertou um movimento, conhecido por Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o explícito propósito de torná-lo, num sentido especial, o depositário e expoente dessa mensagem. Embora esse agrupamento dos filhos de Deus possa ser descrito como igreja, achamos que o termo movimento deixa transparecer com mais precisão a natureza e o propósito essencial desse grupo característico e de sua distintiva mensagem. Entendemos que nossa tarefa seja a de persuadir as pessoas a se prepararem para o dia de Deus, convidando-as assim a aceitar a mensagem especial do céu e a se unirem conosco na proclamação da grande verdade de Deus para estes dias. E olha aqui, sustentando como fazemos, que Deus Deus suscitou esse movimento e lhe deu uma mensagem. Acreditamos que antes da derradeira hora de crise e provação, todos os verdadeiros filhos de Deus, agora tão amplamente espalhados, se unirão conosco, prestando obediência a essa mensagem, da qual o sábado do sétimo dia é uma parte básica. Finalizando, cremos ser o solene dever e o jubiloso privilégio do movimento do advento tornar as últimas mensagens probantes de Deus tão claras e persuasivas a ponto de atrair todos os filhos de Deus para aquele grupo que foi predito na profecia e que se prepara para o dia de Deus. Eu fico por aqui. Basta. Já é suficiente, não é? Não é suficiente o que eu li para você saber que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, embora reconheça que há verdadeiros filhos de Deus nas outras denominações, inclusive dentro da Igreja Católica, ela crê que é mensagem, é tarefa dela, é missão especial dela, tirar todos os filhos de Deus verdadeiros da Igreja Católica, de todas as demais igrejas protestantes, trazê-los para si. Olha só. Isso não é arrogante, isso não é prepotente? Afirmar que só ela recebeu uma mensagem especial para esses últimos dias? Que ela ensina, ela propaga, ela professa o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno. O evangelho que nunca mudou, nunca sofreu nenhum tipo de alteração ou sombra de variação, utilizando aqui uma expressão do apóstolo Tiago. Então, amados, eu quero mostrar para vocês algo grave concernente a esse entendimento de besta para a Igreja Adventista, papado. Babilônia mãe, Igreja Católica. Filhas de Babilônia, todas as igrejas protestantes. Abra em Apocalipse, capítulo 17. Eu quero dizer para você o seguinte, enquanto você abre aí, eu quero dizer uma coisa para você. Antes de fazer este vídeo que eu estou fazendo agora, eu já gravei uns 3 ou 4 vídeos abordando de modo muito detalhado o assunto que eu estou abordando aqui agora neste vídeo.
E por que eu não publiquei estes outros vídeos? Por uma simples razão. São muitos detalhes. Detalhes técnicos, teológicos. E isto, se eu fizesse assim, procurar me ater a cada detalhezinho aqui através do vídeo, sem ter aqui uma lousa, sem ter um quadro, sem me utilizar de um recurso visual aqui para você entender, eu creio que não seria produtivo, porque você poderia não captar. Só me ouvindo e me vendo ler os textos explicando, talvez você não conseguisse captar a essência de tudo. Todos os problemas concernentes à interpretação adventista com relação a esse assunto. Besta, Babilônia. Talvez você pudesse não assimilar tudo o que eu queria transmitir para você. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo de modo mais resumido, né, de modo mais geral, apontando aqui uma falha gravíssima de interpretação da Igreja Adventista sobre esse assunto. Os teólogos da Igreja Adventista, e na semana passada eu estive assistindo a um deles que reside nos Estados Unidos, falando sobre esse tema, e ele passa aqui pelo capítulo 17 do Apocalipse, dentre outros, analisando evidentemente essa questão sob a ótica adventista, e escorrega na sua interpretação, porque ele não observa todos os detalhes proféticos contidos aqui em Apocalipse 17, é o capítulo que eu peço para que você leia comigo agora de Apocalipse, tá? Apocalipse 17, vamos ver, verso 1 em diante, diz assim, presta atenção, hein? Presta atenção nisso aqui. Eu estou afirmando que eu vou mostrar para vocês uma falha gravíssima de interpretação da Igreja Adventista concernente a esse assunto. Concernente a esse assunto. Que assunto? Besta, papado. Babilônia, mãe, Igreja Católica. Filhas de Babilônia, igrejas protestantes, tá? Olha só. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo... Falou com quem o anjo? Com João. João, o anjo estava falando com o apóstolo João lá na ilha de Patmos, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Veja que o propósito deste capítulo é mostrar o julgamento punitivo de quem? De quem mesmo? Da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Ou muitos povos. Certo? Até aqui está tudo bem, né? Verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então nós estamos vendo aqui, reis da terra se prostituíram com a meretriz, fazendo uso do quê? Do vinho de sua devassidão. Se embebedaram com o vinho da devassidão da grande meretriz. Olha o verso 3. Transportou-me em espírito. Olha só, o anjo então, em espírito, né? Só aqui, na mente. Pega João e o leva aonde? A um deserto. E vi uma mulher, olha só, olha o que João vê aqui. Vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Veja só, tem que abrir um parênteses aqui. João é levado em espírito a um deserto, lá no deserto ele vê uma mulher, como ele diz aqui, montada numa besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Que besta é essa? Sobre a qual a mulher estava assentada. Que besta é essa? Faça uma pausa, abra comigo Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. E quantas cabeças? E 7 cabeças. Então, voltemos para Apocalipse 17, 3. Besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, com quantas cabeças? 7 cabeças. Quantos chifres? 10. Ou seja, a besta aqui do Apocalipse 17 é a mesma besta de Apocalipse 13, certo? Então João, em espírito, é levado pelo anjo a um deserto, em espírito, só na mente.
E ele vê essa mulher prostituta montada sobre esta besta com 7 cabeças e 10 chifres. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Uma descrição dessa prostituta, dessa mulher. Olha o verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Babilônia, a mãe. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Esta mulher, Babilônia, será responsabilizada pelo martírio, pela morte de muitos cristãos. Muitos verdadeiras testemunhas de Jesus. É o que diz o texto aqui, o texto profético. E quando a vi, admirei-me com grande espanto, João disse. Olha o verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Eu vou te dizer o mistério envolvendo a besta, com 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher, que ela transporta, que ela leva. Eu vou te decifrar esse mistério. Eu vou te mostrar o que vai acontecer. Gravem isso. Gravem isso. Olha o verso 8. A besta que viste, e aí o anjo começa a explicar para João, o apóstolo. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Perceba que essa besta aqui é a mesma descrita em Apocalipse 13. É a mesma. Lá, no entanto, ela sobe do mar. Aqui, o mesmo anjo que explica Apocalipse para João, que revela Apocalipse para João, ele diz que ela também sobe do abismo. Isso aqui não é uma contradição, isso aqui não é, não tem nada a ver com isso. Isso aqui é só um acréscimo de mais um detalhe técnico profético que amplia o nosso entendimento a respeito da natureza dessa besta. Veja, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para o quê? Caminha para a destruição. Olha só. E aqueles que habitam sobre a terra, olha aqui, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Esta besta, ela ganhará o respeito e a admiração de praticamente quase todos os habitantes da terra. Eu digo quase, com muita alegria no meu coração e convicção, porque evidentemente Deus tem os seus aqui na terra. Portanto, não serão todos que serão seduzidos pelo poder, pela magnificência, pela autoridade da besta. Não, graças a Deus. Quem é que se deixará seduzir? Quem é que será seduzido pelo poder, pela magnificência, pela autoridade da besta? Quem? O texto está dizendo: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então veja, Deus criou lá o livro da vida do Cordeiro. Neste livro está lá relatada a vida do Cordeiro e os nomes de todos aqueles que Deus irá salvar, dos eleitos. Dos eleitos. Todos estes que adorarão a besta agora nos últimos dias, pouco antes de Jesus voltar, todos estes que adorarão a besta, o farão, por quê? Porque não foram eleitos por Deus.
Os nomes destes que adorarão a besta nunca estiveram no livro da vida do Cordeiro. Quem está falando isso sou eu? Não, quem está falando isso é a Santa Escritura, é a palavra de Deus que está afirmando isso aqui. Se você quiser negá-la, negue, mas assuma as consequências de negar a santa palavra de Deus, porque o que a palavra de Deus está dizendo é claro aqui. É claro, quem é que vai adorar a besta agora nos últimos dias? Somente aqueles que nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi elaborado por Deus quando? Desde a fundação do mundo. Isto aqui é claro, por isso que eu falo com muita energia, com muita veemência, eu falo sobre isso aqui, amados. É claro, continuemos. Verso 9, olha só. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças, está descrevendo a besta, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. 7 montes. Aí vem a igreja adventista e muitos teólogos de quase todas as denominações protestantes, teólogos inclusive católicos, para espanto de muitos, e vão afirmar que isso aqui é uma descrição de Roma, da cidade de Roma, porque Roma está cercada por 7 montes. Se você parar para analisar a história, quem conhece Roma, né, e conhece inclusive a topografia da cidade, da região ali, perceberá que não existem só 7 montes. Os mais proeminentes são aqueles que foram batizados por nomes, né, específicos. Mas será que na face da terra só há Roma, só há a cidade de Roma cercada por 7 montes? Será? Hã? Não há. Não é só Roma que está cercada por 7 montes. Tem uma outra grande cidade famosa, não tão famosa, não tão proeminente do ponto de vista da história mundial quanto Roma, mas proeminente também do ponto de vista religioso, cercada por 7 montes. E continuemos. São também 7 reis, olha, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Isso aqui é muito complexo, né? Para você entender essa matemática aqui, né? Mas só debulhando um pouquinho para você aqui, para aclarar o seu entendimento na hora que você estiver sozinho estudando esse texto aqui, essa besta é um 7º império, um 7º reino, que existe por um determinado tempo, que deixa de existir por um determinado tempo, mas que faz o quê? Retorna. Aí ela fica como se fosse, ao mesmo tempo, o 8º império, mas não será um 8º império. Do ponto de vista temporal, ela poderá ser vista e entendida como um 8º rei, um reino, um 8º império, mas não. É como o texto está dizendo aqui. O texto diz aqui, olha, é também ele o 8º rei e procede dos 7 e caminha para a destruição. Procede dos 7. Esta besta, ela existiu por um tempo, deixou de existir por um outro tempo, mas ela reaparecerá. Lembra-se da ferida mortal em Apocalipse 13? Eu não estou indo lá para ganhar tempo. Depois você pode conferir tudo isso na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13, na narração descritiva da besta, da primeira besta, a besta mais proeminente do Apocalipse. Há lá um indicativo de que uma de suas 7 cabeças receberia uma ferida mortal, mas esta ferida mortal, essa cabeça que recebeu uma ferida mortal seria curada. Apocalipse 17, verso 10, 9 e 10, está falando sobre isso, tá?
É sobre isso que Apocalipse 17, verso 10 está falando. Verso 11, a besta que era e não é também ele o oitavo rei, procede dos 7 e caminha para a destruição. Verso 11, né? Verso 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Percebam aqui que agora, no fim dos dias, haverá um pacto, uma aliança entre a besta e os 10 reis. 10 reis, a Bíblia não especifica quem são eles, de onde eles procedem, né? Isso também não significa dizer que apenas 10 nações, né, ou 10 reinos farão este pacto com a besta. Pode ser mais, pode ser menos. O que significa dizer é que estes 10 reis são os mais proeminentes da terra, tá? Farão um pacto com a besta, certo? E olha aqui, verso 13, tem estes quem? Besta e os 10 reis, tem estes um só pensamento, aliás, os 10 reis, né? Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Portanto, boa parte do poder e da autoridade que a besta possuirá agora nos últimos dias é proveniente destes 10 reis, que se aliarão a ela, que farão um pacto com ela, certo? É isso que o texto está dizendo, verso 14. Pelejarão eles contra o cordeiro. Eles vão fazer guerra contra o cordeiro. E o cordeiro, olha a profecia maravilhosa, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também, escuta aqui, ó, você que é adventista do 7º dia, escuta isso aqui, vencerão também os chamados quem? Os chamados quem vencerão também? Eleitos e fiéis que se acham com quem? Com Cristo. Eleitos, os escolhidos. Isso é para você que afirma, especialmente para mim, que Deus não escolheu ninguém. Deus nunca escolheu ninguém. Deus nunca escolhe ninguém. Na verdade, Ele deixa as pessoas se escolherem para Ele mesmo. É para você isso aqui, ó, tá? Mas vamos continuar, porque o ponto alto não está aqui não. O ponto alto está aqui no que vem agora. O ponto alto do erro grave de interpretação adventista vem agora. Olha só. Falou-me ainda, o anjo falando com João, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Verso 16. Os 10 chifres que viste e a besta. Escuta isso aqui. Alô, Igreja Adventista do 7º dia. Alô, Teologia Adventista. Alô, professores de Teologia Adventista, especialmente encarregados da escatologia adventista. Alô, vocês. Acordem para isto aqui, ó, que eu vou ler agora da palavra de Deus. Acordem para isto. Acordem. Eu sou apenas uma voz que clama nesse deserto de gente equivocada, gente comprometida com o erro, com a aberração teológica. Acordem para isso que eu vou ler aqui agora. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Como é que é? Como é que é? Pera lá um pouquinho. Alguém que está acompanhando esse vídeo desde o início pode estar agora chocado com essa revelação que a Bíblia está fazendo, não eu. Porque isso que eu acabei de ler aqui vai de encontro à interpretação adventista a respeito de besta, Babilônia, mãe e filhas. Vai de encontro, ou seja, se choca, entra em rota de colisão e ó, bum, explode a hermenêutica adventista. Por que explode? Por que explode? Deixa eu refrescar a sua memória. A Igreja Adventista, e eu li isso aqui, grande conflito, questões sobre doutrina, a Igreja Adventista afirma que besta, papado, Babilônia mãe, Igreja Católica, filhas de Babilônia, igrejas protestantes, todas elas
É isso que afirma a Igreja Adventista. Não sou eu, é a igreja que afirma isso. Então, analisa a conjuntura adventista, olha só. Se besta é papa, Babilônia mãe, igreja católica e filhas de Babilônia são igrejas protestantes, o que o verso 16 de Apocalipse 17 está profetizando claramente aqui? O quê? Que haverá uma ruptura. Uma ruptura. E isso, veja só. Uma ruptura entre dois poderes que andavam juntos durante muito tempo. Um estava montado sobre o outro. Mas haverá uma ruptura. Se você analisar este relato de Apocalipse 17, conforme Apocalipse aqui, e entender isto, tentar entender isto aqui sob a ótica adventista, você não compreenderá. Você chegará à conclusão que existe alguma coisa errada com a hermenêutica adventista a respeito desse assunto. E qual é a coisa errada? Ora, se Papa é besta, Igreja Católica é Babilônia, mãe, e igrejas protestantes Babilônia, filhas, então o que esse texto está profetizando? Está profetizando que haverá uma ruptura entre o Papa, líder da Igreja Católica, Babilônia mãe. Haverá uma ruptura entre o Papa e Babilônia mãe, juntamente com as filhas de Babilônia, gente. É isso que o texto está profetizando aqui. E isso é grave. Vocês pensam que eu estou gravando esse vídeo pensando em encerrar esse assunto apenas com esse vídeo? Claro que não. Nós temos que voltar a gravar outros vídeos repercutindo este erro gravíssimo de interpretação. Porque segundo o texto bíblico, claríssimo aqui, haverá o quê? Uma guerra, um conflito entre besta, em comunhão, em aliança, em pacto com os 10 reis, contra quem? Contra a mulher, Babilônia. E olha o que eles vão fazer, besta e os 10 reis. Esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. A besta, então? Aí o adventista pergunta, mas pera lá um pouquinho. A besta não é o Papa? Segundo a igreja é. Babilônia, mãe não é igreja católica? Segundo a igreja é. Então quer dizer que o Apocalipse está profetizando aqui que o Papa, juntamente com os 10 reis, vão atacar Babilônia mãe e obviamente as filhas também e vão destruí-las? É isso que o texto está profetizando? É isso? Segundo o entendimento adventista, deverá ser isso que o Apocalipse está profetizando. Imaginem a confusão que isso não vai dar. Imaginem a confusão. Quer dizer então que o Papa vai se voltar contra a igreja? O Papa vai destruir a igreja que o conduziu? O Papa vai destruir a igreja católica, a igreja que ele lidera? O Papa vai se voltar contra ela? Juntamente com os 10 reis? Vai destruir também as igrejas protestantes, Babilônias, filhas? Não é isso aqui que o texto de Apocalipse está profetizando claramente aqui? Não é isso claramente? Não é isso que está claro aqui na palavra? Olha o verso 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Olha, quem é que determinou tudo isso? Quem é que fez, quem é que fará, porque isso está no futuro ainda, com que tudo isso aconteça da forma como está profetizado aqui, para que a palavra de Deus se cumpra? Quem é? Deus, o nosso Deus soberano. É sobre esse Deus que nós temos pregado e falado aqui desde o início do nosso ministério, no ano de 2017, aqui na TV Caminho Livre. É Deus que incute no coração dos reis, dos 10 reis, esse ódio à Babilônia, esse conflito. É Deus que faz com que os 10 reis, juntamente com a besta,
odiem Babilônia e a consumam e a destruam totalmente. É Deus que faz isso. Olha o verso 18, encerrando o capítulo 17. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Muitos, aí não são só os teólogos adventistas que afirmam isso, muitos teólogos de outras denominações afirmam que esta grande cidade retratada aqui é Roma, inclusive a cidade dos Sete Montes. Mas não nesse vídeo, mas quem sabe num próximo eu vou mostrar para vocês um indicativo geográfico de que existe uma outra cidade muitíssimo importante para um movimento religioso de âmbito mundial. Esta cidade é considerada a mãe desse movimento religioso. Parece que cumprindo as profecias, né? O nome desta cidade é mãe, na língua em que ela está representada. É mãe. E ela possui em volta 7 montes. E ela, assim como a profecia diz, está assentada. E ela domina sobre os reis da terra, está assentada sobre multidões de nações, multidões e línguas. E muita gente pensa que isso aqui é uma descrição de Roma. Ora, meu Deus do céu, eu estou acabando de apontar para vocês um erro gravíssimo da igreja, da teologia, especialmente da escatologia adventista. Eu estou acabando de apontar um erro gravíssimo para vocês. Gravíssimo isso aqui. Segundo o entendimento adventista, se você ler Apocalipse 17, segundo a ótica adventista, você vai ter que chegar a essa mesma conclusão que nós adiantamos aqui. Que o Papa destruirá a igreja que ele dirige, mancomunado com 10 reis. Ele vai destruir essa igreja, vai consumi-la no fogo, vai odiá-la, guerrear contra ela e destruí-la. É isso que a igreja adventista afirma que vai acontecer? Não! A igreja adventista afirma justamente o contrário. O Papa, com o suporte da sua igreja, que é a igreja católica, a igreja que ele lidera, esse entendimento adventista, tá? O Papa tratará de promulgar um decreto de âmbito mundial exigindo que todos os habitantes da terra guardem o primeiro dia da semana, o domingo, e que todos os guardadores do sábado, no caso aí os adventistas do sétimo dia, sejam punidos com morte, porque eles não se submeterão a esse decreto dominical. É isso que a igreja afirma, gente. Eu não estou afirmando, não estou tirando coelho da cartola, não estou afirmando nada de mim mesmo. É isso que a teologia adventista afirma, a escatologia adventista afirma isso. O Papa agirá com o suporte da igreja católica, segundo o entendimento da igreja adventista. Inclusive, olha, não vou ler agora, por conta do tempo, mas Apocalipse 16, 13 e 14, para o adventista, significa dizer que da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, sairão 3 espíritos imundos que farão sinais, prodígios, milagres, para seduzir os habitantes da terra e reuni-los para a batalha contra a igreja de Deus. E sabe quais são esses 3 espíritos imundos que saem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta? Olha aqui, dragão, representando aqui o espiritismo. Isso é entendimento adventista, tá? Dragão, o espiritismo. Que se unirá com o que? A besta, catolicismo. Falso profeta, todas as demais igrejas protestantes. Então, segundo o entendimento adventista, haverá um movimento ecumênico. Olha, uma simbiose entre espiritismo, catolicismo e protestantismo que eles afirmam estar apostatado, caído. Uma união entre esses 3 movimentos. É isso que a igreja adventista afirma. Segundo Apocalipse 17, você acha que isso vai acontecer? Você acha que o Papa, segundo o entendimento adventista, agirá com a retaguarda da igreja? E isso segundo o entendimento adventista. É isso que diz Apocalipse 17? Não. Não é isso que afirma Apocalipse 17, verso 16. Irmãos, quero ler um último texto, último versículo, para provocar você no bom sentido. No bom sentido.
A Igreja Adventista afirma então que a besta do Apocalipse é o papado, o Papa, o líder da igreja, que estiver vivo, né? Por ocasião de tudo. O Papa é a besta. E evidentemente ele está, como eu disse aqui agora, sob a retaguarda da Igreja Católica, que se unirá com o Espiritismo e com todas as demais igrejas protestantes. Mas quem vai liderar? O Papa. Ele vai ser o líder. E todas as pessoas da Terra serão chamadas, segundo o entendimento adventista, tá? Tudo que eu estou falando aqui é adventista. Todas as pessoas da Terra serão obrigadas a adorar o Papa. É isso que afirma a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amados, eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo que eu gravar, porque a besta do Apocalipse é o mesmo que o anticristo que viria agora nos últimos dias. Anticristo e besta do Apocalipse correspondem a uma só entidade. A Bíblia, quando fala do anticristo, porque a Bíblia fala também de anticristos, mas ela fala de um anticristo que viria. E quando ela fala da besta, na verdade, eles estão falando de uma mesma entidade, tá? Então a Bíblia nos dá pistas, ela lança critérios para que nós possamos identificar o anticristo, no caso, a besta, certo? Eu vou procurar começar a semear para você algumas dessas sementes descritivas da natureza do anticristo ou da besta, para você perceber, para você saber se realmente a besta do Apocalipse, segundo o entendimento adventista, será mesmo o Papa, ou a Igreja Católica. Papa e Igreja Católica, tá? Vou mostrar para vocês mais alguns equívocos relacionados a isso. Eu quero ler por último, que consta em Apocalipse 20, verso 4, diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Olha isso aqui agora, hein? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amados, João, aqui no capítulo 20, ele recebe a visão de todas aquelas almas que foram martirizadas, que serão, né, do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, serão martirizadas. Por causa do quê? Do testemunho de Jesus. Por causa do quê? Da palavra de Deus. Estes não adorarão a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberão a marca da besta na fronte ou na mão. Estes que foram martirizados, eles foram martirizados por um método que é muito peculiar a este movimento religioso, que hoje já procura lançar os seus tentáculos maléficos, malignos, nefastos, perniciosos e maldosos sobre o mundo, especialmente sobre o mundo ocidental. Qual é o movimento religioso que lança a mão deste método aqui, ó? Perseguindo cristãos, matando cristãos. Qual é o movimento religioso que hoje lança a mão deste método peculiar aqui, ó? Hoje, porque no passado o Império Romano fez isso, né? Paulo foi vítima disso aqui, né? Foi vítima disso, mas hoje, nos dias de hoje, século 21, não é Império Romano, não é a Igreja Católica que faz isso, que persegue cristãos, ó, degolando a cabeça dos cristãos. Não é a Igreja Católica, a Igreja Adventista que faz isso, não. Façamos justiça à Igreja Católica. Eu não concordo com muitas doutrinas da Igreja Católica, não concordo, porque não são bíblicas. Agora, daí eu afirmar que a Igreja Católica desempenhará um papel terrível e espantoso agora, no final dos dias, por conta de uma má interpretação, isto eu não admito.
Isto eu não admito. Eu estou falando em meu nome, não estou falando em nome de grupo, de igreja nenhuma, nem em nome dos católicos estou falando aqui. Nem em nome dos católicos eu estou falando aqui. O que não dá para admitir é isso. O que não dá para admitir é isso. Quem é que está perseguindo cristãos hoje, ó? Fazendo isso, decapitando eles. Quem é? Não vou falar, você sabe de quem eu estou falando. Você sabe a que movimento eu estou me referindo. Você sabe. No próximo vídeo que eu gravar, eu vou trazer mais algumas provas bíblicas. Mais algumas provas bíblicas e de fontes primárias deste movimento que provam que besta do Apocalipse, a besta proeminente do Apocalipse, não é Papa junto com a Igreja Católica. Não será o Papa junto com a Igreja Católica. Tá? No próximo vídeo a gente volta a repercutir mais alguns aspectos desse vídeo que eu postei aqui hoje. Tá certo? Que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus unja o seu entendimento para que você possa reconhecer todas as verdades reveladas da palavra de Deus. Que isso contribua para que você se aproxime de Deus com o coração livre de culpa, com o coração tremendamente aberto para a sua graça. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém.